Fala rapaziada, aqui quem fala é o Vitz para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como eu estou me preparando para o meu intercâmbio para o Japão em 2027. Pretendo ir ou em janeiro ou em abril, então tenho mais ou menos aí 16 meses para poder ir. Vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre toda a parte de documentação, como que eu tô conseguindo dinheiro, né, como eu tô economizando, como eu tô pesquisando acomodação, como eu fiz o curso de japonês, qual é a minha expectativa para o intercâmbio, por que que eu decidi ir para o Japão, né? Tudo isso e muito mais agora nesse vídeo. Então já sabem, deixa o comentário, deixa o like, se inscreva e vamos nessa! Bom, acho que a primeira coisa que eu quero falar, né? Acho que todo mundo pensa, cara, por que o Japão, né? Por que o Japão? Tanto país do mundo, Estados Unidos, Europa, Oceania, por que o Japão? Sempre gostei de animes e sempre gostei da cultura japonesa no geral. E eu tava querendo fazer um intercâmbio, tava procurando viver fora do Brasil durante algum tempo. Queria ter a experiência de morar em outro país, conhecendo outra cultura. E sempre me veio ao caso o Japão, né? Depois de olhar os países, qual país eu quero conhecer de verdade a cultura, que eu quero fazer de tudo para poder me dar bem num lugar novo, né? E aí veio o Japão na minha cabeça. Então eu já tô há um tempo eu já tô há mais ou menos 2 anos pensando, me preparando, né? Esse último ano de 2025 eu me preparei muito para poder fazer a prova do GLPT. Tem vídeo aqui no canal falando como que eu estudei para ela. E agora eu tô nas etapas finais, né? Eu pretendo ir em 2027. E o primeiro passo que a gente sempre vai procurar é como que eu me informo, onde que eu procuro documentação. Muita gente aí vai pela Google Nihon, muita gente faz pela Live in Japan, pela Intercâmbio S2U, tem um monte de empresa de intercâmbio. O primeiro tópico que eu quero falar é sobre documentação, né? Então vamos lá, qual que é a empresa que eu escolhi, eu, Vitor Hugo? Eu vou fazer pela Google Nihon, eu vou fazer toda a parte de documentação com eles, então o seu leque de escolas é um pouco menor. Estou procurando uma escola entre os 6 primeiros meses, né? É entre 16 a 18 mil reais. E a parte de documento. E eu quero uma acomodação que seja pela própria escola. A Google Nihon eles têm um site, eu vou deixar aqui na descrição. E vou deixar também algumas escolas que eu tô colocando, que eu tô pensando, que é a Kamonkai, tem uma em Shinjuku também. E como funciona a Google Nihon? Todo o processo é gratuito e eles te ajudam nessa parte, só que eles literalmente só te ajudam a fazer a documentação, né? Eu pretendo ir na turma de abril, porque pra quem não sabe, você ir na turma de abril você consegue ficar os 2 anos certinho, né? Se você ir em outras turmas você não consegue ficar o período de 2 anos. Pra garantir eu quero ir no período de abril com calma, né? Me organizando muito bem, beleza? Então a parte de documentação eles fazem, toda a parte de visto, fazer fiador, ajudar com o apartamento, né? Eles te indicam também, toda essa parte eles fazem. O segundo tópico que eu queria falar era sobre dinheiro, né? Como todo mundo sabe, o intercâmbio é muito caro e você tem que se preparar muito bem. Então, tanto a parte financeira como quanto tempo você vai ficar, dinheiro para imprevisto tem que ser muito bem calculada, né? Então, eu ainda não vi quanto que eu vou levar exatamente. A minha ideia é conseguir o máximo de dinheiro possível, além do recomendado, né? Que é cerca de 35 a 40 mil. Então, mas bom, eu sou desenvolvedor, para quem não sabe, né? Eu trabalho com alguns projetos freelancer e tenho um trabalho como desenvolvedor. E aí todo mês eu tô vivendo bem na risca, sendo bem sincero. Então eu deixo um valor bem pequeno para mim e todo o resto, acho que vai 70, 80% da minha renda tá indo toda para poder fazer um intercâmbio. Se você é como eu, também é desenvolvedor, eu indico você entrar em alguns sites como o 99 Freelas, o Orkana e ir procurando algum site para fazer alguns projetos para ir fazendo, né? Nesse momento que a gente está trabalhando, que a gente está juntando dinheiro para ir, cara, cada R$ 1 ele ajuda. Então, grupos de Facebook, ir atrás daquelas microempresas do seu bairro, fazer o site deles, a hospedagem, cobra ali um valor simbólico só para poder te ajudar, porque qualquer 200, 300, R$ 500 já salva a vida do intercambista, né?
além de você poder fazer um puta network. Eu, por exemplo, tenho alguns projetos que até depois que eu estiver no Japão, eu ainda vou conseguir tocar eles de lá, né? São projetos totalmente home, né? Alguns projetos um pouquinho maiores. E isso vai me ajudar muito a ter pelo menos aquela reservinha, mesmo que seja pouco, ter aquela reservinha daqui do Brasil chegando todo mês, até eu arrumar um arubaito, pelo menos eu vou ter algum dinheiro entrando, né? Então a parte de dinheiro é mais ou menos essa. Eu não sei como que é para outras profissões, né? Tem bastante pessoal que consegue, tipo, enfermagem, consegue trabalhar lá cuidando de idoso e algumas coisas assim, que eu não sei muito a respeito, mas da minha área como desenvolvedor é a forma como eu tô fazendo. Além disso, no Japão também tem uma certa oportunidade para a área de TI. Eu não sei como que é para quem está entrando na área, júnior. Eu tenho mais ou menos 3 anos de experiência trabalhando aqui no Brasil, né? Depois que, quando eu estava na faculdade, com estágio, juntando todas as minhas experiências profissionais. Então eu não sei se o nível de júnior consegue muito, mas a minha ideia é fazer uma Semongaku, um curso técnico, alguma coisa que melhore o meu currículo e eu conseguir um trabalho com visa, né? Acho que todo mundo que está fazendo intercâmbio tem esse sonho. O terceiro tópico é sobre acomodação. Todo mundo vai precisar de uma casa para morar no Japão, né? Ninguém consegue morar num armário dentro da estação de Shibuya. Eu tô procurando escolas que já tenham acomodação. Eu acho que esse é um meio mais barato de você conseguir diminuir o valor do seu aluguel. Se você for procurar, pelo que eu tava vendo, né? Eu tô procurando escolas na área de Shinjuku, com um pouco mais afastadas também. Depende muito do preço. Mas pelo que eu tô vendo, a média é entre 30 mil e 50 mil ienes de aluguel, que dá por volta de R$ 1.700, R$ 1.500 mais ou menos. Só que os aluguéis vendo por fora, como sites de aluguel de casas no Japão, de apartamentos, tanto para estudantes mesmo, tá numa faixa de 60, 70 mil ienes. Então eu acho que para nós que estamos indo e basicamente não vamos precisar muito de um lugar muito grande, compensa ou pegar um quarto compartilhado se você for com alguém, ou se você fizer amizade com alguém, conseguir trocar por um quarto compartilhado, ou você arranjar um quarto pela própria escola, né? Um dormitório pela própria escola. Você vai pagar, o apartamento vai ser, pelo que eu entendi, né? É um apartamento, a única diferença é que você vai dividir com alguém, né? Ou você pode pegar um apartamento sozinho. E aí você vai ter todo aquele espaço que é pequeno, né, para 2 pessoas, mas no geral vocês vão passar pouco tempo em casa, porque vai ter o trabalho, vai ter a escola, vai chegar em casa e basicamente dormir. E bom, durante mais ou menos um ano ainda tem muita coisa para explorar nas ruas, muitos lugares legais. Então eu acho que raramente vocês vão precisar ficar em casa deitadão no sofá ou fazendo o famoso nada, né? Então acho que para nós que estamos intercambistas, que estamos vivendo a experiência, eu acho que vale muito a pena. Sobre o meu curso de japonês, ou sobre como que eu consegui as 150 horas obrigatórias, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já estava estudando japonês há um tempo, e a minha sincera opinião é que não vale a pena você ir para o Japão sem saber pelo menos um N5 ou um N4 em japonês. Você não necessariamente precisa ter o GLPT. Você pode usar algum curso livre, como cursos de intercâmbio, cursos da Udemy, os próprios cursos da Google Nihon, por exemplo, que eles disponibilizam, você pode contratar. No meu caso, eu contratei a Ninki, então eu provavelmente devo ter muito mais do que 150 horas. E além disso, eu prestei o GLPT N5 esse ano, né? Final de 2025, na verdade. E para isso, para você ter as 150 horas, você pode ter um certificado de GLPT ou cursos livres, né? Eu recomendo fortemente que vocês estudem hiragana, katakana, kanji, como se portar numa entrevista, quais são as frases que eles mais falam. Tem esses conteúdos aqui no YouTube, né? E no meu Discord também tem algumas coisas relacionadas a isso. Pedir um iFood, chegar num restaurante, pedir, conversar ali, pelo menos aquela troca de conversação. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos o basicão, né? Porque é muito complicado. Eu já vi bastante relato de gente que foi e teve muita dificuldade nos primeiros meses, porque você basicamente está refém da escola, né? Você está refém do que você vai aprender ali na escola. Tem gente que demora mais, tem gente que aprende mais rápido. Então não custa nada você aproveitar o tempo que você está no Brasil para já ir praticando. Não acho que você precisa estudar 10 horas por dia para você aprender uma língua nova. Eu acho que a constância é a palavra correta. Estudar todo dia, 30 minutos, 1 hora, fazer um Duolingo, treinar uma
conversação, pelo menos na Nink, quem é aluno Nink tem as aulas de conversação toda semana, cada dia tem um nível. Tem as aulas do Rodrigo também que são bem legais e ajudam demais, cara. Eu participei de poucas, mas as poucas que eu participei me deram muito aquela ir destravando você praticar a língua, que eu acho que é o principal, né? A vergonha, várias coisas fazem com que a gente trave. E é muito importante para quem vai precisar arrumar um arubaito muito rápido, saber pelo menos o basiquinho, ou saber pontos fortes da língua, né? Saber pelo menos aquele feijão com arroz focado em arrumar um arubaito vai salvar demais. Agora vamos para o último tópico do vídeo, que é expectativa. É a primeira vez que eu pretendo sair do país, é a primeira vez que eu vou sair do país, né? Vivi a vida toda aqui em São Paulo, o máximo que eu fui ali foi no Rio de Janeiro, passar umas férias, e Itanhaém, Praia Grande, o máximo que eu fui foi para esses lados. Então, pra mim tá sendo uma expectativa bem alta no quesito de viver uma nova experiência, mas ao mesmo tempo eu tô bem pé no chão. E pra mim é mais sobre viver uma experiência fora do meu país e amadurecimento, principalmente. Eu sou um cara que eu moro com meus pais, com as minhas irmãs, então nunca nem pensei em morar sozinho antes de decidir ir pro Japão. Então pra mim vai ser mais uma jornada de autodescobrimento, uma jornada onde eu vou viver por mim mesmo, vou passar as dificuldades da vida adulta, porque em outro país é meio que você por você, todos os dias. Se você não ir resolver o documento, não vai ter ninguém para resolver por você. Se você não for procurar um apartamento mais barato, você vai se ferrar com as suas contas. Se você não se dedicar na escola, você não vai conseguir passar no GLPT. Se você não for atrás de uma Semongako, você vai ter que arranjar um outro trabalho que pague. Então é um turbilhão de coisas que você vai ter que resolver. Mas eu particularmente estou muito animado, né? Gosto muito da cultura japonesa, gosto muito da estética que o país nos provém, né? Acho que você fugindo um pouco dos vídeos, o Japão é super tecnológico, fugindo um pouco dessa bolha meio sensacionalista, digamos assim, e vindo mais para a ideia de como são os costumes, como é o dia a dia do povo japonês, e como qualquer outro país tem suas falhas, mas também tem muito dos seus pontos bons. E quando você está imigrando para outro país, mesmo que seja para estudar, a gente não pode romantizar, mesmo que seja algo natural, mas a gente tem que entender que lá nós vamos ser um dos maiores alunos, né? Porque a maior parte das coisas a gente não sabe, entendeu? Além da língua, a gente precisa aprender os costumes, respeitar os costumes e não tentar colocar a nossa visão de vida nos costumes das outras pessoas, que eu acho que é um dos grandes problemas de hoje, né? Dei uma vagada de ideias, mas acho que no final é isso. É você aproveitar o momento que você tem ali, porque muita gente realmente não vai conseguir ficar, né, por N motivos, ou por ainda não estar no tempo correto, ser muito novo, não ter uma faculdade, não conseguir um trabalho, um arubaito, ou um trabalho com visa, mas conseguir usar aquela experiência para melhorar. A palavra principal é melhoria, é aprendizado. Porque o quanto de histórias, o quanto de aprendizado a gente não vai ter nesses 2 anos de intercâmbio, 1 ano e pouco, para as pessoas que vão ficar mais tempo, quanto de aprendizado não vai ser. Eu acho que a gente vai melhorar, as pessoas vão melhorar muito como pessoa. Dei uma vagada, eu gosto um pouco de vagar sobre esses assuntos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado alguns links sobre as acomodações, sobre a Google Nihon, sobre sites de freelas que eu estou usando e tudo mais que eu der uma revisão aqui na edição desse vídeo. Então é isso, rapaziada, muito obrigado mais uma vez pela sua visualização e por estar aqui comigo nessa jornada, e falou!